Música. Tá bom. Os irmãos podem se acercar. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Jó, o capítulo de número 1. O livro de Jó, o seu capítulo de número 1. Verso de número 1, Jó capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz. Tem uns que confunde esse texto com nos caldeus, só que aqui está Uz, cujo nome era Jó. Interessante que havia um homem, dentro de um contexto de uma cidade, só havia um homem. Claro que existiam outros homens nessa cidade, mas com as qualidades que Jó tinha, só existia ele. Jó cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. O nome Jó em hebraico, eu sei que está um pouco longe, mas depois, se vocês quiserem, está tirando foto, tá bom? Você está mais perto de vocês do fundo aí, ó, se vocês quiserem sentar aqui, tá bom? Mais perto. Aqui nós vamos tratar hoje sobre as qualidades de Jó, da sua personalidade, os atributos da vida de Jó. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida, porque muitas das vezes nós pegamos o texto de Jó e pegamos a parte principal, o começo e o 42, pronto, Deus virou o cativeiro de Jó, pronto. Mas quando você faz uma exegese do texto, uma homilética do texto, tirando detalhadamente, tenho certeza, se nós pegássemos o livro de Jó para estudar, não daria uma semana, daria mais de anos, só para nós estudar a vida desse homem. Só para lembrar, refrescar sua memória, o nome de Jó, a história de Jó, não é uma história fictícia. O nome Jó significa voltado ou inclinado sempre para Deus. O significado do nome de Jó. O nome de Jó em hebraico é assim. Sempre se escreve da direita para a esquerda. E se lê Iuv. O nome de Jó em hebraico. E se lê Iuv. O nome de Jó não define a sua pessoa, mas revela o seu caráter. O nome dele não define a sua pessoa, mas o nome de Jó revela o seu caráter, porque o nome da pessoa está relacionado com a sua personalidade, com aquilo que ele é de fato. Porque alguns anos atrás você não precisava nem existia cartão de crédito. Era o quê? Só existia bigode. Você chegava assim numa venda, o fio de bigode, deixava o fio de bigode pronto. Ou seja, o nome está ligado ao caráter da pessoa, está ligado àquilo que a pessoa é de fato. Amém? Quais são as suas qualidades? Jó, está aí no seu texto, irmão. Ele é, no original, tá? Na ordem. Ele é íntegro. Geralmente eu preparo tudo escrito antes, mas como foi com uma correria essa semana,
Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente. E se desviava. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente e se desviava do mal. Vou pegar outra caneta aqui. Fica mais fácil essa divisão. A integridade de Jó fala da sua personalidade. Fala da sua personalidade. A integridade de Jó fala da sua personalidade. Fala do seu caráter. Ele era um homem reto. Fala da sua postura. Fala da sua postura pessoal. Jó, ele era o que era, não pelo fato dele se espelhar em alguém, ele só se espelhava em uma pessoa, só no Criador. Ele não se espelhava em homem nenhum. Jó, ele era íntegro, reto, temente e se desviava do mal. A integridade está ligada à sua personalidade. E a retidão dele, ser reto, está ligado à sua postura. Jó, ele era um homem que tinha postura pessoal. Temente significa que ele vai falar da santidade que Jó tinha. A sua santidade. Vai falar da sua santidade. E ser desviado do mal está ligado a uma vida de renúncia diariamente. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diariamente ele era um homem de renúncia, ele renunciava. Esse mal aqui está ligado diretamente à pessoa. Está ligado diretamente à pessoa de Satanás. Mal mesmo, mal. Então, as qualidades de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A sua integridade está falando da sua postura, da sua personalidade. E ser reto está falando da sua postura. Temente a Deus, Jó, ele era um homem santo. A palavra santo significa separado para uma obra específica. Para uma determinada obra específica. Jó, ele se desviava do mal, porque ele tinha uma vida diária de renúncia. Porque não adianta você ser íntegro, reto, temente a Deus e não se desviar do mal. Aí não adianta. Tem muita gente que é íntegro, é reto, é temente, é isso e aquilo, mas quando vê qualquer brecha cai. Qualquer vento que vem cai. Qualquer situação que vem cai. Mas Jó não. E tudo isso aqui você vai, quando você começa a estudar o livro de Jó, você vai ver lá na frente que ele não conhecia a Deus. Só conhecia de ouvir falar. Então a pessoa ela pode ter caráter, pode ter postura, pode ter personalidade, pode ser santidade, pode ser uma pessoa santa, pode ser uma pessoa que se desvia do mal, mesmo nunca ter pisado os pés dentro de uma igreja. Porque caráter, você não nasce com caráter, você constrói ao longo dos anos. Igreja não vai ensinar você a ter caráter. Vamos entrar aqui, né? Jó significa um homem sempre voltado para Deus, sempre inclinado para Deus. Jó capítulo 1, verso 2. Agora vamos entrar na parte da família. Jó capítulo 1, verso 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. É interessante essa parte aqui de Jó capítulo 1 ainda. Jó. Essas canetas estão falhando. Minha letra não é tão preta, não. Jó 1 está falando de Jó. Está falando da sua integridade. Ele é reto, temente a Deus, se desviado do mal. Só que Jó, eu vou desenhar Jó aqui. Jó, ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa. Então Jó, ele só era o que era por causa também da esposa que estava do lado dele. Jó, ele só era o que era também por causa ele valorizava a sua família.
Quando você lê a história de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 2, só o começo, você vai ver que Jó nunca foi um pai ausente na vida dos filhos. Sempre foi um pai presente. E muitos falam, Jó, ele oferecia sacrifício porque os filhos de Jó eram pecador. Mostra no texto, irmão, que os filhos de Jó eram pecador. Quer ver? Capítulo 1, tá aí? Deixa aberto aí. Capítulo 1, versículo 5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava. Ou seja, 7 dias de festa, aí Jó enviava os seus filhos para suas respectivas casas, enviava Jó para suas casas, e quando eles iam para a casa dele, Jó os santificava. Jó se levantava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque ele dizia a Jó, porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Mostra que os filhos de Jó pecaram. Então muitos pegam um texto isolado, porque ouviu alguém falar que a esposa de Jó é doida, que a esposa de Jó é desviada, que a esposa de Jó é isso e aquilo, e vai pregando, irmão, sai por aí. Nunca lê um texto, não lê o texto, não analisa o texto do jeito que ele ouve e vai arrastando tudo. E não é desse jeito. A esposa de Jó era uma mulher comum, uma mulher que tinha personalidade, que tinha sentimento, que tinha intelecto, sensibilidade e vontade, que é as três faculdades da alma: intelecto, sensibilidade, coração, vontade e atitude. Ela era uma pessoa comum como eu e você. Aí tem pessoas que não falam assim, a mulher de Jó é doida, porque fala, amaldiçoe esse Deus e... Porque numa situação dessa, da noite para o dia, perder toda a família, da noite para o dia, perder todos os seus bens, e por final ainda chegar uma chaga, e ainda você permanecer firme, que nem Jó fez. A Bíblia diz que Jó raspou sua cabeça, jogou cinza por cima dele, se jogou no chão, levantou a sua voz e disse, Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome. Você teria coragem? Você perde uma bicicleta e já quer desviar. Não caiu o piques do serviço do dia tal, não cai lá, já pragueja, já fala, já quer desviar. Jó perdeu toda a sua riqueza, todos os seus filhos, tudo aquilo que ele tinha. Mas a Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. É forte, irmão. Capítulo 1, verso 2. Nasceram quantos filhos? Quantos filhos aí, Micael? Abre aí, Micael. Aquele microfone faz uma falta. Quantos filhos nasceram no capítulo 2? Jó 1, verso 2. 7 filhos? Qual o nome dela? Não está aí não, beijo. 7 filhos, 3 filhas. Jó, aqui está Jó, sua esposa. Aí Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Lê o capítulo 3 aí. A riqueza de Jó. E era seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esses homens eram maiores que todos os do Oriente. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Tinha 500 juntas de bois. Quinhentas jumentas. Irmão, olha a riqueza que Jó tinha. No capítulo 1 vai falar dele. Capítulo 1, verso 1 vai falar dele. Capítulo 1, verso 2 vai falar da sua família. Jó, ele era um homem abençoado.
Jó, ele era um homem abençoado. Você vai aprender que Jó, ele era um homem que ele tinha uma administração, irmão, fora do comum. Fora do comum. Olha isso. Mas agora o inimigo, ele vai tocar em tudo isso que Jó tinha. Porque no capítulo 1, verso 10, o inimigo, ele vai falar assim, ó. O inimigo vai falar assim: também você tem abençoado a ele, no capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Aí o inimigo vai falar assim: ele tem tudo isso porque você tem abençoado a ele, a casa dele e tudo quanto tem. Não está assim, versículo 10? Ele é tudo isso, ele tem tudo isso por quê? Olha a visão do inimigo. Olha a visão do inimigo, de Satanás. Satanás falou para ele, falou para Deus: você tem abençoado a ele, pessoa, a casa dele, inclui a esposa e os seus filhos, a casa dele e tudo quanto tem, envolve os seus bens. E aqui eu nem coloquei servos e servas. Aqui é 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Dentro desse pensamento, olha a visão do inimigo. Olha a visão do inimigo. Porque no capítulo 1, no verso 6, no capítulo 1 e verso 6, e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ao verso 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Olha o que Deus dá um testemunho. Geralmente nós pregamos sobre Deus, mas Deus está pregando sobre Jó. Olha isso, no capítulo 7, Deus fala assim: então onde você está vendo? Estou aí, a rodear a terra e passear por ela. Observaste tu o meu servo Jó? Porque na terra não há um homem semelhante a ele, reto, íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia de você, que é o mal. Com isso Deus está falando: ele é maior que você. Porque Satanás tinha acabado de sair, tinha acabado de chegar, ou seja, não no céu, mas numa região chamada Vale do Éden, onde os anjos, Deus tinha reuniões com os anjos. Vou fazer um desenho aqui, ilusório, para vocês entenderem melhor. Capítulo 1, verso 6. É mais ou menos assim, Me dizer qual essa planta anunciada. Já é difícil pegar o microfone. É mais ou menos assim, monte. Lá em cima do monte, a cidade, a Nova Jerusalém. Aqui embaixo, a congregação dos anjos. Aonde está isso? Ezequiel capítulo 28, verso 10 em diante. Aqui é o Vale do Éden, ou de Sião, aonde Deus fazia a reunião com os anjos. 1 Reis, capítulo 19, se não me falha a memória. 1 Reis, capítulo 19, onde Deus vai falar ali que ele faz reuniões com os anjos. Satanás, ele sai daqui da terra e acessa essa região. Quem é os filhos de Deus aí nesse texto? São os anjos. Mas como assim, Moisés, ele acessa a essa região? Paulo vai falar que ele tem acesso por causa da cédula. Ele tem acesso por causa da cédula de acusações. A cédula. Se essa cédula de acusações, ele pega essa cédula que tem o pecado, não o pecado da humanidade, mas o pecado do crente, aí ele tem acesso para jogar diante de Deus. Fulano pecou.
fulano errou, fulano isso. Aí nesse lugar, Deus pergunta para ele, de onde vens? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Aí ele fala, observaste tu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Porque não há na terra homem semelhante a... Não, na terra, Deus falou, não há na terra homem semelhante a Jó. Deus dando testemunho de um mortal. Deus está falando assim na cara de Satanás, ó, ele é maior, melhor do que você. Porque ele está na terra, é justo, é íntegro, é temente a mim e se desvia do mal. Você foi criado no céu para me adorar, para me glorificar e cair. Glória a Deus. Porque ele é temente, ele é íntegro, ele é reto e se desvia do mal. Ele tem as qualidades. Isso só de ouvir falar. Isso é forte demais, irmão. Isso é forte demais. Aí ele fala, também tu cercaste. Olha o que ele falou. Tu cercaste a ele, tu cercaste a casa dele e tu cercaste tudo que ele tem. Era como se Satanás viesse por aqui, um exemplo, por aqui, e aqui tem um anjo, aí viesse por aqui, e aqui tem um anjo, viesse por aqui tem um anjo, aí viesse por aqui tem um anjo, não um anjo da guarda. Nós não temos um anjo da guarda, nós temos um anjo que guarda, é ele que nos guarda. Mas você acha que Satanás não tentou entrar na casa, entrar nele, entrar em tudo que ele tem? Mas ele estava o quê? Cercado pela mão do Onipotente. Isso aqui é tremendo. Ele falou assim, também tu cercaste a ele, tu cercaste a casa dele e tu cercaste tudo o que ele tem. Aí Satanás falou assim, toca em tudo que ele tem, poupa porém a sua vida. Essa parte aqui eu quero que você preste muita atenção. Olha esse versículo, irmão. Jó capítulo 1, verso 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a casa dele e tudo quanto tem? E o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Deus não tinha motivo de tocar em Jó. E Deus falou, vai, e poupa porém a sua vida. Mas o inimigo, ele veio, ele tinha que tocar em tudo que Jó tinha. O que Jó tinha? Os seus bens. O inimigo não tinha permissão para tocar na casa dele, nos filhos dele. Era para tocar nos bens dele. Mas o inimigo tocou na casa dele, para depois tocar nos seus bens. Agora eu queria que você prestasse muita atenção. Jó, ele tinha no capítulo 1, verso 3, 7 filhos, 3 filhas. Três filhas. Ele tinha quantas ovelhas, Micael? Capítulo 3, capítulo 1, verso 3. 7.000. 7.000. 7.000. Ele tinha 7.000 ovelhas. 3.000. Olha a administração desse homem, dentro da tipologia bíblica. 7.000 ovelhas, 1.000 para cada filho. 3.000 camelos, 1.000 para cada filha. Olha a administração desse homem. Aí tinha 500 juntas. 500 juntas. De bois. 500 juntas de bois. Aí tem 7 filhos e 3 filhas. Jó ficou com 500 juntas de boi. A sua esposa
500 jumentas. Olha a administração. Você vê que o que Jó tem, a esposa também tem. Moisés, o que você quer dizer com isso? Porque a função de um pai, dos pais, a função dos pais não é pensar em si mesmo, mas projetar seus filhos. Com isso, Jó, ele estava dizendo assim, eu comecei do zero, mas eu quero já que meus filhos já começam, cada um com 1000 animais. Porque a função dos pais, irmão, não é trabalhar para si, mas a função dos pais é projetar os seus filhos. Essa é a função dos pais. Jó, 500 juntas de bois, a sua esposa 500 jumentos. E aquilo que Jó tinha era igual para a esposa. Não tem esse negócio, meu salário é meu, o que eu recebo, não. O que Jó tinha, a sua esposa tinha. Eu ia entrar aqui porque você falou que a esposa de Jó ficou com as jumentas. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Porque o ministério da mulher dentro da igreja, dentro da tipologia bíblica, é um ministério dentro da visão tipológica, é o ministério da jumenta. Não que a mulher de maneira de sangue tem poder, não. Entenda. Porque a visão da mulher é muito maior do que a do homem. É muito maior do que a do homem. Quando a mulher fala assim, vigia com fulana. Eu nem vi que fulana está no ambiente. Mas a mulher tem visão de águia. A mulher, Moisés, como assim? A mulher tem, dentro da tipologia, é visão de jumento. Por quê? Mesmo sendo profeta, Balaão não viu aquilo que a jumenta. Então valorize a sua esposa, irmão. Vigia, não é isso não. Valorize a sua esposa, porque dentro da visão, a neta, você vai falar comigo, né? Então, dentro da visão bíblica, entende, irmão, diante de Deus, não estou chamando ninguém de animal, não, vigia, estou falando de verdade mesmo, irmão. Dentro da visão bíblica, a visão da mulher é muito maior, irmão, de algumas. A maioria. Calma que eu ia chegar. De algumas. Porque tem mulher que não vigia. É a minoria. Tem mulher que não vigia. E tem homem também que não vigia. Lembro do testemunho de um irmão que o negócio dele era só monte, não, tem que consagrar, que tem que me consagrar, que tem. E a mulher parecia aquela marquinha da Lacoste. A Bíblia diz o quê? Paulo mesmo nos ensina, quando você se apartar um pouco da sua esposa para se santificar, quando passar esse período, se achega a ela. Aí esse irmão só queria saber do monte, tá com a obra dentro de casa, não deu outro, não. O pedreiro passou por cima da massa, fez a obra completa. Irmão, se não vigiar, oxe, irmão do céu, só o sangue do cordeiro. Então, dentro da tipologia bíblica, irmão, dentro dessa visão, 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas para cada filho, 3.000 camelos para cada filha, Jó 500 juntas de boi e a sua esposa 500 jumentas. Aquilo que Jó tinha, a sua esposa também tinha. Porque a visão paterna não é pensar em si, mas ele tem que projetar seus filhos. Isso é a visão. Aí no capítulo 1 de Jó, versículo 10: porventura não cercaste tu de bens a ele? Cercaste de bem. Olha a visão dele. A ele, Jó, a casa dele, que inclui a esposa e os filhos, sua família, a sua família, e tudo quanto ele tem. Vai falar dos seus bens. Olha a visão dele. Toca em tudo que ele tem. E aqui eu parto para o final. Essa é a introdução. Olha. Agora o inimigo, dentro da tipologia bíblica, pega isso aqui. 7 filhos. Tipologia bíblica. 7.000 ovelhas. Olha a primeira coisa que o inimigo ele toca. Capítulo 14. Capítulo 1, verso 13, quer dizer, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa dos seus irmãos primogênitos.
que veio o mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. Olha isso. O primeiro ataque de Satanás nos bois e nas jumentas. Por quê? É a representação do pai e da mãe. Derrubando o patriarca, derrubando a matriarca, derrubando aquela que é a estrutura da casa. Já era. Já era. Você é coluna da sua casa. Você é coluna daquele quintal. Você é coluna. Aonde você está, Deus te colocou ali como coluna. Aí por isso que você não entende a adversidade do inimigo. É por isso que você não entende tanta calúnia, tanta afronta, tanta situação que acontece com você. É porque o inimigo sabe que você é íntegro. Oh, eterno Deus de Israel. O inimigo sabe que você vai se desviar do mal. O inimigo sabe que você aguenta. É por isso que ele vai vir o quê? A primeira coisa que ele fez, veio nos bois, veio na jumenta. A primeira coisa dentro da tipologia bíblica, falando, a primeira coisa que ele veio, vamos pegar Jó. Vamos derrubar a esposa, vamos derrubar os filhos, porque derrubando a Jó e derrubando a esposa, a casa desmorona. Pronto. Muitas das vezes é assim. Tem um só na casa, um só é crente, um só jejua, um só é fiel, um só vai para a igreja. Aí o inimigo vai fazer de tudo para derrubar ele. Porque a casa dele ainda só está de pé por causa dele. Então, no capítulo 1, verso de número 14, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a ele. Eles se deram sobre os sabeus e os tomaram aos moços e feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou o quê? As ovelhas é o quê? Os filhos. Aos homens da casa. É os filhos. Aí veio o primeiro, pegou as juntas de bois, as jumentas, e agora veio nas ovelhas. E por último, nas filhas. Quer ver? Capítulo 1, verso 16 ainda. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. E esse fogo não foi Deus que mandou. E queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Nem todo fogo que cai do céu, irmão, é sinal que Deus está no ambiente. Nem todo é Deus falando. Nem todo, assim diz, é Deus falando, irmão. O que é de gente que fica iludido com isso? Tinha um amigo meu que falou assim: Moisés, eu fui numa igreja ali, a igreja dos pés descalços. Nada contra essa igreja, viu? Nada contra essa igreja. Mas falou assim: para você ir lá, você tem que se fazer pelo menos uns 30 dias no monte. Eu falei: nem vou. Nem vou. E lá é assim, tal. Eu falei: quando você foi? Eu fui já faz uns 15 dias. O que aconteceu lá? O fogo desceu, a presença desceu, foi glória, foi unção, foi tudo. Eu falei: e a palavra? A palavra é mistério. O que edifica a igreja é a palavra. Se você não entender a palavra, irmão, esquece. Pular, gritar, correr, isso não edifica. O que edifica é a palavra. O que edifica é confronto. A palavra é confronto. Porque eu e você só estamos aqui porque fomos confrontados com a palavra. Um dia, quando eu e você era pecador, alguém falou assim: toma vergonha, rapaz. Vai para a igreja, porque só Ele vai mudar a sua história, só Ele vai mudar a sua vida. Palavra de Deus pura e genuína é confronto. Porque eu lembro da minha época que quando eu caía, eu se machucava, minha mãe vinha com aquele metiolate, que era só o sangue do cordeiro, doía mais do que a queda, mas sarava. Remédio bom é remédio ruim, irmão. Quando nós está doente, capengando tudo, vai lá no médico, ele faz o quê? Exercício. Misericórdia, mas você toma, tiriqué, outro dia, ó. Já está inteirão, irmão. Já está inteirão. Então, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Quando você for para a igreja, tem algumas igrejas por aí que as pessoas já fazem assim, ó. Já tira um sapato. Um já pega o pandeiro.
Aí as irmãs já pegam um pano, já ficam com um pano aqui. O Espírito Santo não é desordeiro, irmão. Coloca isso na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo, ele é alguém, ele é um ser, ele é Deus. Ele trabalha dentro da ordem e da decência. Ele não trabalha assim, usando a pessoa, arrastando, quebrando e tal. Não, isso é desordem dentro da casa do Senhor. Isso é desordem da casa do Senhor. Porque ele trabalha dentro da ordem. Ele não trabalha no meio da bagunça. Aí tem gente que sai, alguns vídeos que você olha e sai arrastando a cadeira, sai arrastando tudo. Isso não é da parte de Deus, isso não, irmão. Isso é fogo estranho. Porque a palavra genuína, ela vai criar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Oh, eterno Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. A palavra genuína é aquela palavra que tem palavra que já foi pregada aqui, que mais de anos não saiu do meu coração. Está no meu coração ainda. Porque a palavra realmente é aquela que desceu para o coração, desceu para a alma. Eu não sou muito fã, irmãos, vou ser muito sincero, eu não sou muito fã desses eventos que tem de 12, 15, 20. Eu não sou muito fã, não, irmãos. Sou muito sincero, irmão. Porque tem pessoas que só vêm para os cultos na época de campanha, na época de janeiro profético, na época de congresso, na época isso. Depois, quando passa, parece que pegou aquela bombinha de ninja. Cadê fulano? É os camelos, encheu. Nós temos que ter, irmão. Temos que ter a nossa casa firmada na rocha. Oh, eterno Deus de Israel. É por isso que aqui em Vila Ramos tem os remanescentes, irmão. Que pode cair o raio que for, está aqui. Pode passar o evento que for, está aqui. Pode ter troca de pastor, pode vir o pastor que for, está aqui. Porque não está firmado no homem, está firmado na rocha. É Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então nem todo fogo que cai, é Deus que manda. E a primeira coisa que o inimigo fez, tocou em Jó, e tocou dentro dessa visão que eu estou trazendo, queria tocar em Jó, queria tocar na sua esposa, porque derrubando eles, desmorona a família. É por isso que muitas das vezes você questiona, por que eu estou passando por isso e aquilo, outro. Não questione a Deus. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus, Ele sabe o que faz. Muitas das vezes, alguns anos atrás, eu passei por luta, alguns problemas que hoje eu entendo, porque eu tive que passar por lá, para ter maturidade, para ter experiência para contar. Porque é fácil você vir aqui contar testemunho de A e de B. Mas eu tenho certeza que eu e você, que já passamos na vida, é para Deus estar moldando o nosso caráter, preparando nós para algo maior que ainda para vir na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Tocou em tudo que já tinha. Depois os seus filhos morreram, as suas filhas morreram, levou os seus camelos, levou as ovelhas, levou as juntas de boi, levou a jumenta, levou tudo, mas não tocou na sua esposa. Por quê? Por que não tocou na esposa de Jó? Porque deu. Grava isso no seu coração. Deus sempre vai deixar um agente de restauração na sua vida. Não tocou na esposa porque Deus deixou a esposa para restaurar tudo aquilo que Jó perdeu. Aí depois veio a chaga, tirou a saúde de Jó, tirou tudo que Jó tinha na sua saúde. Aí o que aconteceu depois? Parece que Jó não tinha mais nada. O que sobrou para ele? Só um caquinho de telha. Aquilo que antigamente, aquilo que você desprezava, é isso que Deus vai usar para tirar a sua aflição. Oh, eterno Deus de Israel. Um caquinho de telha, irmão. Jó não dava, ninguém dava nada. Mas aquilo que era desprezado por muitos, serviu para aliviar o sofrimento
de Jó. Grava isso no seu coração. O inimigo tentou tirar tudo de Jó, mas ele não tirou a esposa, porque Deus ele sempre vai deixar algo para restaurar a sua vida. Amém? E aqui eu quero que você se coloque de pé. Eu quero estar orando pela sua vida. Amém? Irmão, quarta-feira que vem, eu vou ver se o pastor deixa eu terminar.